Burricast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com... Alan Braz, que prefere Hag do que agentes. Olha! Forte! Matheus Tenco, que prefere um agente com Hag. Então vamos lá, Alan. Não se fala em outra coisa, hein, Matheus? Boa tarde, boa noite, meu amigo Zé, irmão. Eu falei outra coisa e é só sobre esse assunto, né? Então, assim, tá quente. Eu acho que, de uma forma geral, a gente vem falando muito sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar no episódio agradecendo o pessoal, né? Agradecendo a nossa comunidade que estamos crescendo. Batemos então, a meta. Batemos a meta. Vamos dobrar a meta, será? Esse é o intuito, meu amigo. Esse é o intuito. Então, assim, agora, para agradecer, a gente fez uma promessa que se a gente batesse 200 membros na nossa comunidade, inclusive hoje estamos com mais de 220, faríamos nosso primeiro webinar exclusivo para membros da comunidade. Então, agora você que na nossa comunidade no WhatsApp, nosso canal aqui exclusivo para troca de conhecimento, nossa comunidade open source, sim, conseguimos ter nosso primeiro webinar exclusivo, né? E a semana foi votada pelos membros. Porque aqui, né, Alan, open. Né? Então, fizemos uma votação, vocês escolheram. Então, na semana 26 de maio, teremos nosso primeiro webinar. E, aproveitando, né, nosso episódio, faremos o lançamento aqui do nosso webinar. Então, Alan, quando vamos nos encontrar com nossos membros aí? E antes, se você ainda não faz parte, por favor, entre na nossa comunidade o quanto antes, indique para um amigo, porque teremos mais novidades que vamos anunciar na nossa comunidade conforme mais pessoas entrarem. Então, Alan, como é que faz para entrar na nossa comunidade? O primeiro link aqui da descrição do podcast. Se você está ouvindo no YouTube, sabe que você pode ouvir no YouTube normal, você pode ouvir no Apple Podcast e no Spotify. O primeiro link tá lá. Você sabe que o Burricast é chique, né, Matheus? A gente tem um encurtador de links. Então, se você entrar no... Desculpa, eu já vou até falar aqui. Quem tá ouvindo, que é fácil de decorar. link.burricast.dev/WA de WhatsApp. WA. Sim, já não tem vai como direto esquecer. pro grupo. Então, entra lá. A gente tá divulgando. Só vai estar lá o link para entrar na live de agentes, que vai ser dia 28 de maio, às 8 da noite. 28 às 20. Aí, ó. A gente gosta de número, né? 11. A gente é praticamente um numerólogo, né? Exatamente. Estamos muito animados, inclusive, com nossos membros, que a gente sempre falou isso, né? Querer fazer algo próximo, troca de experiência. Então, imagina toda essa troca que a gente está tendo já no WhatsApp. Por essas redes, a gente encontra nossos membros aí pelo Brasil. Então, teremos um evento online para alcançar o Brasil todo. E fora que depois, quem sabe, aí a gente não faz os eventos presenciais, né? Mas vou deixar aqui, ó. Vamos um passo de cada vez. Vou deixar aqui. Então, 28 de maio, 20 horas, se liga lá, entra na comunidade do WhatsApp, encaminha aí para os seus colegas aí do seu trabalho, seus amigos, para quem você acha que é interessante ouvir aqui as nossas alucinações, né, Matheus? Uma alucinação boa, né? Uma alucinação boa. Então, assim, fica aqui o convite, gente, por favor, compartilhem, entrem, né? Queremos a interação de vocês. Realmente é um encontro de comunidade. E é uma comunidade aberta. Lá tá super legal as discussões, gente pedindo indicação, mandando vaga, mandando artigo, mandando um monte de coisa. Tá muito legal a interação lá. Então, e por favor, venha. É lá que a gente também tá recebendo nossos PRs, né? Nossas colaborações. Hoje tá quente, hein, Matheus? Mas antes, tá quente. Vamos falar dos nossos eventos essa semana também. A semana foi recheada, né? Então, a semana teve o Think, né? Um evento aí da IBM lá em Boston, e o assunto, Alan, foram, né, vários, mas o assunto, no momento, com certeza, a plataforma de agentes corporativa. Então, não se falou de outra coisa, né? Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, a mensagem foi muito forte entre 99% dos dados, né, não são usados pelos modelos. Então, como a gente usa os dados corretos, a gente já fala isso há um tempo, né? Como a gente tem uma plataforma rápida, no-code, low-code, pro-code, né? Então, assim, a gente está vendo muitos fornecedores também fazendo isso, né? Então, assim, lançando aí, agora, o IBM lançou o ADK, né? O Agent Developer Kit. Antigamente a gente chamava ADK, agora a gente tem um ADK, que é focado em agente. No centro de tudo.
O LLM virou um grande orquestrador, né? Um grande back-end, uma lógica de negócio. Agora a gente delegou para os modelos de linguagem, AI de linguagem. Então, interessante, hein? E eu acho assim, uma tendência muito forte, tá vendo, né? Então, assim, você escolhe como você quer fazer seu agente, e é uma combinação de vários. Eu posso ter um agente no code, low code, que eu faço em 5 minutos, um pro code que eu faço através de código, uma combinação de coisas diferentes. Porque aí a gente fala sobre isso, né? Tem Agent Force, né? Crew AI, que fica em parceria, né? Então, assim, essa mistura que a gente quer ver esses resultados saindo do papel, né? Porque eu acho que até a gente já falou muito sobre isso, né? E tal, então como a gente realmente faz os projetos de IA serem além da hype, e é esse o nosso objetivo aqui, nosso Recast, né? Ajudar você a tirar seu projeto do papel, né? Não só falando, mas... E a sua carreira também, é claro, né? E a sua carreira, com certeza, porque ela olha, por causa disso, eu acho que a quantidade de pessoas assim, me param, eu mando mensagem, a gente conversa, né, pra gente aqui, né, sobre esse tópico, como essa transição de carreira, mas não acho que nem só transição de carreira. Eu acho que agora é uma questão não só transitar, mas como adaptar a sua carreira com... Exatamente. Exato. A gente fala muito sobre isso, muito. Mas, Matheus, só para não fugir do Think, eu tenho 3 destaques que eu vi. Não sei se você viu a abertura, a gente vai publicar o vídeo lá. Cara, passou um pinguim fantasiado atrás do filme. Eu vi. Você viu? Meu Deus, o pinguim foi ponto alto, mas o pinguim foi pra chamar atenção, óbvio, pro Linux One 5, né? Que é um servidor de, obviamente, Linux. E agora ele já tá integrado com chip de IA, né? Que é o Spire, que é o chip que eu tenho o time que trabalha nesse chip. Inclusive, a gente falou um pouco no último Tech Nights. Então, se você quer saber um pouco mais, lá no Tech Nights 22, se não me engano, tá no nosso canal do YouTube. Tem falando um pouco do Spire, mas a ideia desse chip é que é uma placa aceleradora, óbvio, não de vídeo, mas de IA específica, e que ela é muito mais econômica energeticamente. Então também aí tem um assunto quente aí para os próximos meses, que é essa corrida de hardware, né, de semicondutores para fazer hardware mais eficiente. É um assunto que sempre vem. Então, o pinguim foi meu primeiro destaque. O segundo destaque foi a Ferrari. Foi. Legal, hein? Foi. Admito. Então, não sei se você instalou o aplicativo da Ferrari, tem lá tudo via Watson X e tal. Então, eu achei, o que me pegou nesse é um caso que a gente comenta bastante aqui. Pô, mas por que na Fórmula 1 tem jornalista, a Ferrari tem equipe, que vai precisar de IA, né, Matheus, para gerar conteúdo? E o que eu vi, assim... É o resumo, o caso de uso que me pegou específico, é o resumo da corrida do ponto de vista da Ferrari. Não é o resumo da corrida genérico, entendeu? Do fim de semana deles, do que aconteceu com o carro deles, o motor, o pneu, a estratégia. Ou seja, olha que legal esse caso de uso de IA, né? Eu não tô inventando nada, ou seja, tem milhões de resumos de corrida de Fórmula 1, só que eu tô dando aquela meu posicionamento no meu aplicativo. Então isso gerando de forma automática, robusta, com modelo confiável, óbvio. Fica muito melhor. E o meu terceiro destaque é o Granite 4. Eu tenho falado também lá no nosso YouTube várias coisas sobre o modelo Granite, que é o modelo open source da IBM. E lançou a versão 4, Matheus. E a diferença é que ele não é Transformer puro. Você sabia disso? Não sabia. Então, como que é ela? Me explica aí. Existe uma outra arquitetura que, inclusive, eu vou estudar mais pra gente falar mais aqui, que foi feita eu acho que foi no MIT que surgiu, ou numa outra faculdade, mas ela chama Bamba, ou Mamba, agora eu tô me confundindo aqui, deixa eu pegar o nome certinho aqui, que Mamba, é a arquitetura Mamba, igual o Black Mamba do Kobe Bryant, então é uma arquitetura Mamba, e a IBM já estava trabalhando nos modelos Bamba, que usam essa arquitetura, que não é Transformers. Ele usa um tipo que chama SSM, que chama State Space Model. Então é uma outra arquitetura. Eu queria desafiar o Felipe Lauar do podcast Vida com IA, que é o cara que mais manja disso e divulga um podcast muito legal, para ele fazer um resumo, porque ele vai fundo nos deep learning, nas camadas e tudo. Felipe, tá lançado o desafio, eu vou te mandar o artigo para você falar desse State Space Model, porque a IBM atualizou a família Granite agora com uma arquitetura híbrida, que mistura a arquitetura Mamba com a arquitetura Transformers, ou seja, usa o melhor dos dois mundos. Então, o que o Transformer é bom, usa Transformers, o que o Transformers falha, usa esse SSM, esse State Model. Então,
o modelo fica usa muito menos memória para rodar. Caramba, que muito maneiro. menos. E além disso, tem uma coisa mais interessante ainda. A janela de contexto some. Fica uma janela de contexto ilimitada. Que isso? Justamente a limitação do Transformers é esse começo do encoding, certo? Sim. Na entrada dos dados. E parece que essa arquitetura, ela resolve essa questão na entrada. Ela atua mais no começo da cadeia lá do Deep Learning. Então vamos estudar mais, mas é muito promissor. Então imagina você ter um modelinho pequeno de poucos bilhões de parâmetros rodando numa CPU ou até numa GPU bem baratinha. E não ter janela de conteúdo, poder mandar um vídeo inteiro, uma enciclopédia, livros inteiros, o acervo inteiro da empresa. Então já fica aqui o desafio. Você está ouvindo esse áudio aqui, entra na nossa comunidade e pede esse conteúdo. Olha lá, queremos mais sobre isso. Eu fiquei muito curioso. Eu quero achar esse conteúdo na nossa comunidade, hein? Então fica aqui nosso desafio, hein? De postar isso aí e falar mais. Vamos estudar isso aí e vir mais conteúdo sobre esse negócio. Achei super maneiro. Quem quiser também estudar isso na nossa comunidade e mandar aqui pra gente um PR maior, a gente também internaliza aqui. A gente, como todo projeto open source, analisa o PR e faz o merge aqui. Com certeza. E falando em coisa chique, meu amigo, eu tô sabendo que, assim, o Space aqui é pouco pra você. Tô sabendo que vai ter um evento aí um evento bom pra participar. Exatamente. Tem um evento da Cinex do MIT, que vai ser lá no Cubo do Itaú, em São Paulo. Esse é presencial. E eu fui chamado para fazer o fechamento do evento, que vai ser de 22 a 24 de maio, agora já daqui 15 dias. E o link tá lá na nossa comunidade. E eu vou mandar um cupom exclusivo lá também. Gente, influência, então, né? Não vou nem falar aqui, só quem entrar lá vai ver o cupom. Mas são 3 dias, são 3 dias, Matheus, de evento, com um horizonte de IA para negócio, como que a gente vai liderar, moldar o futuro com o IA. Vai ser um evento mais, assim, de perspectivas de futuro, mas vai ser muito interessante. Estou bem ansioso, ainda não fui lá no Cubo do Itaú. Acho que vai ser bem legal. Mas vou te falar uma coisa, que assim, eu recebi um e-mail do MIT com um evento que você estava, eu falei, ganhei na vida. Matheus. Entendeu? Que eu conheço uma pessoa chique, entendeu? Famosa. Então, meu amigo, parabéns, estou super ansioso para saber desse evento, hein? Super ansioso, mande lá o cupom. E, meu amigo, falando de gente chique, temos aí 2 PRs para essa semana. Vamos pular direto para os PRs. Vamos, porque eu tô ansioso. Recebemos 2. Para quem não sabe, o PR é a colaboração, assim como num projeto open source as pessoas mandam sua mudança de código para ser analisada e entrar no código principal. Aqui o nosso primeiro e único podcast open source. Sim! Então, e é o que é nosso diferencial, né? Você, podcast. Então, assim, trazer suas dúvidas, comentários. Já deve estar enjoado da gente também, né? Não, mas é isso que move. É isso que move, meu garoto, entendeu? Então, assim, a gente queria fazer algo diferente. Já entrevistamos pessoas e tudo mais, mas acho que como a escala é através do open source. Exato. Então, através de vocês. Então, meu amigo, vamos lá pro primeiro, que foi um membro da nossa comunidade, o Glauber. Glauber, muito obrigado, mas, Alan, vamos analisar esse PR, vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou desenvolvedor e, como todo desenvolvedor, em pleno 2025, eu vou falar o que já é de praxe. Uso a IA para ajudar a resolver problemas, né, ou algum problema onde eu normalmente gastaria um tempo a mais. Agora, nesse contexto, eu defendo um uso inteligente para produtividade, aumentar conhecimento. Parece óbvio, mas o que a gente vê é um movimento, né, onde as pessoas estão se tornando totalmente dependentes, né, não é uma dependência excessiva de IA, pessoas se tornando, né, verdadeiros usuários de IA, né, uma cracolândia digital, o vibe code, onde a pessoa quer tudo muito fácil, sem grande esforço. E eu acho que a gente não deve usar para tudo o tempo todo, né? Quanto menos usar, melhor. E ainda nesse contexto, lembrando aqui do Stack Overflow, tem alguns que dizem que a IA está acabando com o Stack Overflow, que não tem mais tanta importância. Pode ser, só que lá a gente tem uma comunidade, tem pessoas interagindo, as respostas mais relevantes são votadas, né? Tem um sistema de pontuação, de estatística, um ranking top usuários, tem os emblemas que vão sendo conquistados. E aí não substitui isso, né? Esse lado social, a experiência é outra. E é uma pena, né, se estivermos perdendo isso.
Caramba, foi forte, meu. Foi forte. Muito obrigado, Glauber, de verdade, porque assim, quando você mandou lá na nossa comunidade, mandei pro Alan, a gente ficou conversando sobre isso. Eu falei, é isso, PR, com certeza. Então, assim, vamos digerir juntos aqui. A gente tinha perguntado, né, como o pessoal tá usando no dia a dia, né, aquela coisa toda, pra compartilhar boas práticas, compartilhar casos de uso. E o Glauber foi direto, né? Então, assim, a gente tem que usar a IA pra resolver problemas. Concordo, né? Eu acho que a gente já fala muito sobre isso, aquela coisa, né? Não tem como não usar, né? Mas a gente defende muito o uso correto, os casos de uso correto, descorreto, eu acho que e o que todo mundo quer saber é justamente como fazer do jeito certo. Mas ele começou aí, eu diria 3 tópicos lá, fortes. Vamos dizer isso juntos. Vamos analisar esse pack. Cara, lá. Será que daqui a pouco vai ter propaganda de IA falando use com moderação? Igual... Caraca, irado. Igual outras coisas, porque foi a frase que marcou aí do que ele mandou, né? Que realmente, essa questão de... Bom, o ser humano sempre vai buscar o caminho mais fácil, né, Matheus? A lei do mínimo esforço sempre é natural. E é psicológico, sabe? É psicológico. A gente luta, você tá lá na academia, você vai querer fazer o exercício que menos esforço. É difícil buscar mais. Então, realmente, é uma ferramenta que... vai aumentar, o convite para aumentar a preguiça, né? Pra você parar de pensar, parar de escrever, parar de ler, parar de nada. O que é um perigo. Hoje em dia, assim, realmente alguém vai... Eu li um texto lá, muito forte também, que ele me remeteu esse PR do Glauber, que era assim, depois eu vou conforme se o pessoal ouvir aqui e pedir, eu vou mandar lá na comunidade, eu era assim. Eu vou esperar aqui para ver se o pessoal tá ouvindo aí e pedir. E é o seguinte, que era um texto, né, de até uma jornalista falando assim, se você não se deu o trabalho de ler meu e-mail, usou IA para resumir e responder, porque eu tenho que me dar o trabalho de responder. Exato. Então, assim... Exato. Por que essa interação humana vai valer a pena? E ele falou muito forte sobre isso. Então, assim, né? usar com moderação tá causando uma dependência, né? Uma dependência, eu acho que realmente... Maléfica, né? Maléfica, porque... Ao mesmo tempo que ajuda muito, né? Que a gente fala muito, né? Até eu já comentei sobre isso, né? Aquele síndrome do cursor em branco no Word, né? Que tipo, vou começar tipo um TCC, vou começar um artigo, como eu começo. Branca, Mas agora eu vejo o pessoal não sabendo nem por onde começar a ser. E novamente, como eu brinquei que era, se o Stack Overflow, né? Pelo menos são mais de 10 anos atrás. Eu lembro que um dia o Stack Overflow caiu no mundo. Tipo, eu lembro que eu fui trabalhar, assim, o pessoal de dev, né? Falou assim, caramba, o que a gente faz agora, né? Aquela coisa toda. Óbvio, esse impacto todo do Stack Overflow. E agora, assim, como é que o pessoal roda, escreve alguma coisa, faz alguma coisa e tudo é dependente de IA, né? E aí ele falou uma coisa forte, mas essa cracolândia digital, aí pegou pesado, isso foi demais. No quesito de programação né? Porque qualquer profissão, assim, realmente, a parte inicial ali, o amadorismo, dá pra tocar, entendeu? E programação é a mesma coisa. Escrever um livro é a mesma coisa, né? Quantas pessoas escreveram um livro e não são escritores, são amadores? Com IA, ajuda, mas não vai ser... às vezes ali até no começo sustenta, mas a médio e longo prazo não sustenta. Você vai ter um negócio, mais importante, não escala, né? Toda a parte aí que entram as outras atribuições, né, Matheus, que a gente vai vendo, de arquitetura, de segurança, de robustez, são outras questões. Né? Então, assim, eu encorajo, lá no Tech Nights, um estagiário lá me perguntou, genericamente, assim, como que eu acho que ele deve usar IA pra quê? Eu penso assim, Matheus, acho que você vai concordar. Eu vejo duas situações bem básicas. Você já sabe alguma coisa, e você já sabe, você é especialista na sua área, você é um advogado, você sabe aquilo, você trabalha com aquilo, né? E aí você vai acelerar, você vai conseguir aumentar a qualidade e a produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo, do que quer que seja, né? Então eu acho uma ferramenta super poderosa, mas aí entra no que ele falou ali, a gente já sabe os problemas, já sabe resolver o problema manualmente, vamos chamar assim, né? O problema é quando você não sabe resolver, não sabe. Então, e o segundo caso é quando você quer aprender uma coisa nova. Sim. Aí pode te ajudar, só que aí você não sabe, então você se coloca naquele contexto, estou aprendendo, então você usa como um tutor aí para ela te guiar e você ir aprendendo. Agora, o problema que eu vejo grande é quando a pessoa quer fazer as duas coisas. Ou seja, eu quero fazer uma coisa que eu não sei, rápido e com qualidade. Sim. E aí que tá acontecendo toda a lambança que tá acontecendo. Se você concorda e discorda comigo, coloca lá que a gente quer ouvir sua opinião. Exatamente. E o que ficou no final, eu acho que foi a maior conclusão que ele tomou, né? Que o Stack Overflow,
como palavras de Glauber, né, eu concordo, essa interação humana é maior do que IA. E é justamente porque a gente tá aqui, né, Alan? A gente podia estar usando um notebook LLM para fazer esse podcast e tal, mas eu acho que... E tem um outro fator aqui, você sabe que... Eu sei que você é fã do César Taurion, né? Eu também sou. Será que César Taurion ouve o nosso podcast? Meu Deus. Vamos ficar aqui. Eu leio todos os artigos que ele posta no LinkedIn. Ele colocou um essa semana, entre vários, né? Que ele bota mais de um por semana, que ele tava comentando sobre a IA generativa e cai muito nessa parte da interação humana, né? Porque... O post dele era o seguinte: a IA, as generativas, óbvio, foram usados todos os dados gerados por pessoas para treinar a IA, certo? E a reflexão dele era que a IA não cria um conteúdo novo. Ela, com base naqueles padrões do conteúdo que ela aprendeu, ela simplesmente replica os padrões de uma forma reorganizada, né? Com uma reorganização. Então não tem... E aí entra na discussão, eu vi um outro também do Silvio Meira, falando de criatividade. Acho que foi uma entrevista dele na Jovem Pan, ou na CBN, acho que foi na CBN. São antiga, hein, Matheus? Ficou ouvindo rádio, hein? Eu gosto também. Dirige muito, cara. Essa vida de pai Uber, você tem tempo pra ouvir a coisa. Então, cara, fica essa reflexão. E eu acho que é aquilo que a gente já falou no outro episódio, né? Da gente valorizar cada vez mais o que é feito manualmente. E a interação, né? Que eu falei no outro episódio dos eventos presenciais. É isso, cara. Hoje, as coisas estão tão, vamos dizer assim, supérfluas e tão fáceis e acessíveis. E agora gerada por IA, ou seja, tão... sem alma, que a gente precisa de um ser com alma ali pra fazer alguma coisa. Nossa, já estamos ficando espiritualizados aqui, cara. Mas eu gostei da resposta, eu acho que é super válida e assim, é essa interação humana que a gente preza aqui, sabe? Então assim, a gente vai falar sobre tecnologia, não tem como ir contra, mas eu acho que sempre vai estar discutindo justamente isso. Eu acho que hoje, quando eu falo com os clientes, assim, eu acho que o potencial, eu gosto muito do Sartorion porque é isso, assim, ele fala muita verdade, eu acho que é até engraçado esse mix, né? Eu acho que entre o que dá pra fazer, o que não fazer, né? Eu acho que a gente tem que buscar esse meio termo, mas, assim, com certeza como realmente a gente faz do jeito certo. E aí, Alan, tivemos mais um, né? E aí, eu diria, meu amigo, que esse foi chique. Foi chique. Podemos falar que é o PR da nossa primeira ultra celebridade do mundo de arte? Eu diria que quando você me encaminhou esse PR, eu falei, meu amigo. Então vamos ouvir primeiro, depois a gente comenta. Vamos lá. E aí, galera, Fabrício Carraro aqui, host do podcast IA Sob Controle, para dar o meu pull request aqui sobre esse tema, né, de como eu tenho usado o IA no meu dia a dia, na minha vida. E eu tenho usado de 1 milhão de maneiras, como vocês talvez já imaginem, pelo menos o pessoal que já me conhece, mas uma maneira que eu uso muito, inclusive para preparar os programas do IA Sob Controle, é o notebook LM do Google. É uma ferramenta poderosíssima, talvez a mais poderosa para estudos, onde você consegue subir, por exemplo, um arquivo PDF ou um site e bater um papo com eles. Um vídeo de YouTube também, você consegue, né, fazer perguntas, mas tem 2 coisas que são interessantíssimas, ou 3 até, que você consegue não subir apenas uma fonte, mas você consegue subir múltiplas fontes ao mesmo tempo e pedir para ele meio que fazer uma relação entre elas. Ele funciona muito bem para isso. Uma outra é a linha do tempo, né, um mapa mental, na verdade, que ele forma ali, você consegue ver várias sub-áreas de cada um desses temas que você está querendo saber. E talvez a mais poderosa, a mais interessante, é a geração de podcasts lá, né? A visão geral por áudio que eles chamam, que você consegue gerar um podcast, por exemplo, eu quero ler um paper sobre IA, mas eu não sei se vai valer a pena ou não. Eu jogo o PDF do paper lá de 100 páginas, ele vai me gerar um resumo, né? Claro, vou bater um papo, mas eu clico no botão lá de gerar podcast e ele vai me gerar um áudio, um arquivo de áudio de 2 pessoas batendo um papo de uma maneira informal, fazendo analogias, explicando de uma maneira mais simples, e aí eu consigo escutar ali em 10 minutos que seja, eu consigo aumentar a velocidade para velocidade 1,5, velocidade 2, e dar uma primeira passada, pelo menos no artigo, para ver se vai valer a pena ou não. É uma ferramenta muito legal que eu uso muito no meu dia a dia. E agora está disponível em outras línguas. Antes era só em inglês, agora está disponível em português, em outros idiomas. Você pode usar até para praticar línguas estrangeiras que você esteja aprendendo, um francês, um italiano, um russo, seja lá o que for. Essa é uma que eu uso muito. E aí também, claro, para gerar conteúdo na internet, né? Eu uso outros, por exemplo, o ChatGPT 4o na parte de geração de imagens. Esse novo modelo de imagens dele é excelente. Então eu uso muito para fazer thumbnails e coisas assim.
E para geração de escrita criativa, eu tento sempre ter o human in the loop, né, o humano no processo, passando os meus pontos, alterando o que as IAs geram, mas aqui eu uso às vezes para gerar alguma coisa, pelo menos uma base de um texto sobre alguma coisa que eu queira falar, tem sido no último mês e meio, o Gemini 2.0 Pro do Google, que ele está destruindo a concorrência. Antes eu gostava de usar o Claude para fazer essa base inicial, só que com essas novas atualizações do Gemini, ele para mim é de longe o melhor para escrever texto criativo, assim, no tom de voz que você quer, pegar as nuances do seu tom de voz, não se perder também. Então eu uso muito ele, pelo menos para gerar uma versão inicial, e depois eu trabalho em cima dela, vou alterando, tirando coisas, colocando outras coisas. Mas essas são minhas dicas, pessoal. Um abraço para vocês. Caramba, Matheus. Meu amigo. Fabrício Carraro, muito obrigado por engrossar aqui o nosso podcast. Cara, ele mandou muita coisa, ele manda muito bem. Quem não conhece o IA Sob Controle, por favor... faça esse favor para eu acho que é o maior podcast de IA do Brasil, no Spotify principalmente. Eles têm episódio 4 de entrevista, já tem entrevista lá. Ó, que chique. E de sexta-feira, eles fazem o de notícias. Aqui um bastidor, eles fazem sexta-feira de manhã mesmo, porque eles precisam esperar as notícias. Justo. Então, pô, é uma das fontes que eu uso para me atualizar, Matheus, porque eles resumem muita coisa e muito bem das principais aí ferramentas. Uma coisa que não tá muito no meu dia a dia, né, que é ver essas ferramentas das outras empresas grandes, mas muito legal. Notebook LM, você já usou? Eu já usei bastante, eu uso muito. Não, eu acho que assim, e é engraçado, né, Lan, porque assim, eu acho que essa dicotomia, eu diria isso, justamente entre esses dois pés, né? Mas assim, o Fabrício deu N exemplos, né, super práticos, como ele realmente super referência, usando aí dia a dia, e o Glauber falou, vamos usar com moderação, e essa é a discussão do momento, né, meu amigo? Então assim, eu acho que é engraçado. Você vê que ele é bem crítico, ele sabe o que quer fazer, sim. Ele é bem crítico, e não usa uma ferramenta só, ele usa 3 ferramentas para fazer 3 coisas diferentes. E é o que a gente sempre fala, cada caso de uso vai ter um modelo melhor, vai ter um melhor, e você vai ficar atualizando toda hora, se acostume, né? Não vai escolher vai ficar em produção para sempre, né? E eu acho assim, essa talvez... Notebook LM eu já usei muito é um RAG simplificado, né? E ele... A diferença é que agora só que ele tá melhor em português, porque antes ele não era tão bom de gerar texto, ele até gerava, mas de pegar os documentos em português e fazer um embasamento. Eu já usei, eu vou te contar um que eu usei para esse caso de uso que ele falou de artigos. Eu precisava ler 7 artigos de IA em 2 dias para fazer uma imersão que a gente foi fazer lá com a Fundação Dom Cabral. Entendi. E aí, como tinha viagem, avião e tal, que eu peguei? Eu peguei os 7 artigos, mandei os 7 e pedi para ele gerar um AI overview. Daí ele gerou um podcast lá de 15 minutos de todos. Aí eu falei, não, tá muito superficial. Aí eu mandei um por um. Eu mandei os 7, mandei o primeiro, gerei. O segundo, gerei. Eu gerei 7 áudios exclusivos, um episódio, vamos dizer, micro episódio de cada artigo. E depois eu só fui lá ver a parte só fui reler lá os artigos que eu achei que precisava dar uma aprofundada. Então eu não li os 7 artigos na íntegra. Eu ouvi os 7 artigos, ouvi um resumo dos 7 juntos. E que é muito mais fácil, né? Convenhamos, né? E depois só 2 eram muito mais importantes pra eu me aprofundar. Fui lá e li sessões dos 2, ou seja, produtividade. É isso que a gente fala, Matheus. Isso é produtividade. Entendeu? Quem já leu o artigo sabe, não é ler, não é aquela leitura descontraída, assim. É uma leitura profunda, concentrada. Então, muito legal. O nosso outro participante aqui da comunidade, o Diego Alcântara, gerou um podcast lá. Compartilhou, ficou muito legal. A gente vai compartilhar também. Eu também uso o ChatGPT para fazer as nossas thumbs aqui. Você gosta das nossas thumbs, Matheus? Olha, eu diria que é o ponto alto. Eu sempre fico ansioso pelos lançamentos para ver. Cara, as nossas thumbs são geradas lá e ela muda as pessoas, né? Essa última, a gente ficou meio assustador, assim, recebi um feedback, até troquei. E daí, Matheus, não sei se você viu eu vi uma foto de uma menina, um experimento de uma moça que mandou uma foto, não sei se foi ela, que pediu pra ele gerar 70 vezes. Meio filme de terror.
terror, cara. Vamos compartilhar isso lá também, porque é muito interessante. Eu vi isso. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, é o seguinte: se você manda uma foto sua, eu mando a nossa thumb lá do podcast. Tem a foto, eu e o Matheus e o nosso logo. Aí eu falo, crie no estilo Black Mirror. Que eu fiz lá que eu não publiquei esse. Só que aí, e eu coloco no prompt, mantém a característica das duas pessoas. Só que ele muda a pessoa. Sim. Ele refaz a pessoa, ele recria, porque não tem essa funcionalidade de internamente ele recortar o fundo e só mudar um pedaço. Pelo menos essa do ChatGPT. Outras que eu sei do Google tem. Então gera pessoas meio estranhas. Usa cartoon, fica legal. Quem sabe se vai ser cartoon. Estamos curiosos. Meu amigo, eu vi que o episódio, olha, realmente, foi um marco pra gente. Olha que nível dos pull requests chegamos, né? Lançamento do nosso primeiro webinar. Então, pra você que tá aí assistindo a gente, ouvindo a gente, onde você estiver, no Spotify, no YouTube, segue a gente no Instagram, vê esse episódio, venha para o WhatsApp, porque vamos a interação. Juntos exatamente a maior comunidade open source de IA, a interação humana. A gente tá falando muito. A gente quer explodir o grupo do WhatsApp lá, quer fazer o WhatsApp, vamos escrever pra meta aumentar o grupo, aumentar o limite. Então, queremos sim. Você tá ouvindo? Tá fazendo uma coisa? Tem alguma dúvida? Não espere nosso episódio, não espere o PR. Mande lá no grupo, estaremos ansiosos. Eu acabei de ver ela acabar de marcar aqui no grupo, vamos responder. Então assim, aqui não tá com vergonha de mandar? Manda pra gente individual, não tem problema. Sim, não é fácil mandar um áudio pra 300 pessoas lá, mas aí você vem aqui colaborar com a gente. E qual é a pergunta do próximo PR? Qual é a issue? Abre a issue aí, Matheus. Vou abrir uma issue agora. E a issue pra nossa comunidade do episódio de semana é a pergunta que eu deixo pra você. Como explicar IA pra sua avó? Clássica. Isso, meu amigo. Não é pra criança de 5 anos, é pra vovó. Eu quero ver essa, eu quero ver. Quero ver quem vai ser mais criativo. Em 1 minuto, explicar aí como você explicaria IA pra sua avó. E aí, eu quero realmente sentir ver aqui quem vai explicar melhor. Vamos ver lá. Eu também quero, tô curioso. Vai ser muito bom. Então, valeu, Matheus, e até o próximo, então. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Nos vemos na comunidade. Meu amigo, até o próximo episódio. Até o próximo. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Para mais informações, acesse pullrequest.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.